A Armadilha da Morte e Como Evitá-la. Foi postado em 2018. Mais um assunto sobre a nossa realidade, o nosso começo, a nossa origem, né? O que vai daqui para frente, vai acontecer daqui para frente, após a morte, e basicamente o que somos. Nós, o Pepa, bem como o meu e-book sintético, escrevi sobre o que normalmente acontece depois que uma pessoa morre e deixa seu corpo humano tridimensional. Argumentei que a vida após a morte é apenas outro aspecto da frequência da prisão na qual estamos contidos. A vida após a morte, eu escrevi, é apenas uma estação intermediária onde as almas podem descansar até que sejam recicladas. Eu não acredito nisso, eu até acreditei agora há pouco, mas não mais. Depois de ter outros despertares, eu cheguei à conclusão de que essas vidas passadas que essas pessoas falam, que elas creem que existe, nada mais é que as vidas de nossos ancestrais. O que elas querem falar é que existe uma família de alma, existem partições fragmentais, né? Fracções de almas. E cada alma, nossos ancestrais, nossos descendentes, antecedentes, etc, etc. E essas são as vidas de reencarnação daquele particular, daquela unite de alma que eles estão falando, quando ela se parte, se divide, né, e vai viver sua própria vida individualmente, em sequências, entendeu? E não que a gente vai sair agora nessa partícula de alma e vai voltar na mesma partícula, não. Eles tiram apenas o que eles precisam tirar, eles apenas reciclam uma metade. Tipo, ok, a gente chegou aqui, a gente teve mais informações, eles vão tirar aquelas informações extra que passamos, as experiências que passamos, eles vão reciclar aquilo, entendeu? O resto vai ser tudo destruído. A nossa consciência vai para o multiverso de onde veio. Em uma nova vida na Terra, também sugeri que poderíamos fazer para evitar essa armadilha da vida após a morte e escapar da prisão frequente, na qual ficamos presos como se fôssemos criminosos, quando, para começo de conversa, não cometemos nenhum crime. Devido à importância dessas informações, estou escrevendo esse artigo em um esforço para resumir esses conceitos e torná-lo mais disponível em seu lugar. Porque tem os outros, os fanáticos doentes, que acham que estamos aqui porque merecemos, porque pedimos, porque é nossa karma e blá blá blá. Essas pessoas estão doentes. E se existisse realmente um centro lá de um sanatório, eles merecem estarem lá. Alguns antecedentes, como seres espirituais, fomos seduzidos e manipulados para entrar nesses vasos, nesses corpos físicos e densos que chamamos de corpos humanos há muito tempo. E ao fazer isso, ficamos presos nessa faixa de frequência limitada, que chamamos de terceira dimensão, né? Vê a diferença acima. Uma vez presa a essa frequência, ficamos presos em um holograma de crenças, né? A gente vê o que a gente foi programado para ver e não o que está lá, criado por um grupo extraterrestre, que a maioria das pessoas somente chamam de Anunnaki. São seus queridos deuses, seus queridos mestres, seus queridos anjos, entendeu? Seus queridos santos e orixás, etc, etc, etc. Estes são os Anunnakis, e eles são compostos de greys, de dracos e reptilianos. Mas e tem uns babacas aí que faz vídeo aí para monetizar, não vou dizer monetizar, eles pedem mesmo dinheiro vivo, dinheiro, para você ouvir as palestras deles, os blogs desse homem, é um moreno aí, não sei de onde, né, parece um indiano. Ele faz um tipo de blog falando sobre Atlantis, e ele não sabe de porcaria nenhuma. Ele até fala que Anunnakis eram humanos, e Anunnakis nunca foram humanos. Eles podem
se transformar em humanos para enganar? Pode, porque eles têm um código, né, de DNA e de tudo que existe, até das plantas e dos animais. Eles podem criar uma holograma, uma tecnologia holográfica, pode, até mesmo os humanos hoje em dia estão a fazer isso. Mas a quem chamarei de força alienígena invasora? Os senhores supremos, né, os controladores. Nesse artigo, esse grupo ET é controlado por um antigo texto sumério chamado Enki, que também é a entidade por trás do arquetipo de Lúcifer. Quer dizer, ele faz parte do grupo de alma luciferiana. Okay? Ele é Enki, do Saturnino. O pai dele é Anum, a mãe dele era uma escrava. Eu acho que nem gosta de tocar nesse assunto. E a madraça dele é a rainha reptiliana de Orion. A irmã dele é Nishida, ele juntou-se com a irmã, que também ele teve sexo com ela, e teve Inanna Ishita. Nana, que vocês aí seguem, alguns de vocês seguem na matriz africana. Nana Inanna Ishita, que está de comando da Índia, e Enki também comanda a Ásia. Esses seres aí, esses xamânicos aí tribais das Américas, morenos, que parecem que são asiáticos, e todos aqueles satanistas também, ele comanda todas aquelas culturas satanistas, seja da Europa, de qualquer outro lugar, ele governa tudo aquilo. O satanismo está por trás, ele está por trás disso tudo, satanismo, as religiões em gerais, né? Os grupos de raças como vários asiáticos, África principalmente, ele lidera a África e a Ásia, e aqueles grupos ali xamânicos, como eu falei, e todos aqueles que lidam com magia, ok? Então esse holograma consiste em tudo que podemos perceber com nossos 5 sentidos, portanto inclui todo o universo conhecido. Eles vieram aqui, já encontraram pessoas aqui, dizem que foi a rainha que colocou aqui, eu não sei, mas ele veio aqui e ele se achou no poder e direito de modificar o DNA e tirar vários assim fios, né, de filamentos de ADNs nosso, que era mais completo antes, e ele genocidou, ele matou as pessoas, um dos primordiais aqui, que são os nossos ancestrais, e ele fez outra raça menos eficiente, que somos nós, que é o Homo sapiens número 2, versão 2. Teve os primeiros que eram mais originais, mais orgânicos, e depois vieram esse corpo que a gente usa. Foi modificado pelos Anunnakis com os Greys. Os Greys são muito inteligentíssimos, aquela cabeçona deles. Eles são mestres geneticistas. Seria correto dizer que tudo que é feito de átomos faz parte do holograma, o que é uma distorção e apenas uma pequena parte do que está considerado o universo real. Mas se é real para ele, a gente vê que é real, para eles também é real, então eu acho que vale, né? Tudo é uma experiência, não que eu consenta com várias coisas que existem aqui, como a matança, o jeito que a gente come, animais comendo animais, humanos comendo animais, eu não concordo com isso. Eu queria que as coisas mudassem, que a gente não precisasse comer animal para viver. E até mesmo as plantas, né, coitadinha. Estima-se que atualmente usamos apenas alguns por cento da capacidade do nosso cérebro. Só usa 10% de sua cabeça, animal. O 4% nesse sentido agora. Usa 4% de sua cabeça, animal. E você que acredita que um doutor, padre ou policial está contribuindo para sua parte para um velho quadro social. Se dizia o Raul Seixas. Ele já sabia alguma coisa lá atrás. Então, com a criação, que podemos perceber que cerca de 4% o todo do universo.
Na verdade, mesmo esses 4% estão comprometidos porque são sobrepostos por um holograma, que é uma cópia parcial de um universo parcialmente real. Porque em Qi é o copycat, é o chinês copycat, made in China, que ele adora copiar tudo e imitar. Ele é o mestre das cópias e imitação. E da mimicria também. Ele adora vir como um Exu, como isto e aquilo, né? Como uma mulher, uma demônia, isto e aquilo. Ele é mestre de disfarces. Essa cópia, o holograma, é apresentada aos humanos como um universo inteiro próprio, com planetas, estrelas, nebulosas e galáxias. E ele é o dragão preto, e o irmão dele é Liu Jaruba, o irmão dele por parte de pai, o meu irmão de parte de pai, e mais novo, né, que veio depois dele, é Jaruba, o dragão vermelho. É muito convincente. Além do nosso conceito de terceira dimensão, esses manipuladores também construíram o plano astral, que consiste em várias dimensões e densidades próprias ou esferas, planos astrais. No entanto, é apenas uma realidade virtual, ou seja, um programa de software semelhante ao que nos foi apresentado nos filmes série Matrix. O universo real é o universo que não podemos experimentar enquanto vivemos nesse holograma. O único indício de sua existência é o que chamamos de energia escura e matéria escura. Ali é o buraco negro e aquele lugar lá vai para outras dimensões, que juntas consistem em cerca de 95% do universo. O outro 4% são holograma, que foi dado especialmente para o Enki. Quer bagunçar, vai para lá e bagunça. E ele trouxe outros com ele. Não, trouxeram os lacaios com ele, né? Que é os Greys. Aí ele veio aqui, encontrou pessoas e bagunçou. São um holograma no qual estamos presos. Se esse holograma desaparecesse, seríamos mais uma vez capazes de perceber o universo 100%. Antigamente a Terra era original. Ele veio, ele modificou tudo. Já existia seres aqui. Ele genocidou os originais e fez uma cópia daqueles que somos nós. E colocou a terra em outro lado. A terra gritou por socorro. Vieram outros seres de outras dimensões benevolentes e trouxeram de volta a terra para o centro das galáxias. Exatamente como fazíamos antes de ficarmos presos. Ele esteve lá o tempo todo, embora atualmente só o percebemos como um espaço escuro. Seríamos mais uma vez capazes de perceber o universo 100%, exatamente como fazíamos antes de ficarmos presos. Ele esteve lá o tempo todo, embora atualmente só o percebemos como um espaço escuro. Seríamos uma vez capazes de perceber o universo 100%. Exatamente como fazíamos antes de ficarmos presos. Mas a gente vai ver, não se preocupe. Ele esteve lá o tempo todo, embora atualmente só percebemos como espaço escuro. Não me faça repetir como idiota. Diferença entre espírito, alma, mente e corpo. Isso pode ser um assunto muito confuso, precisa de uma sessão própria, mas farei o possível. O divino feminino. O feminino divino é o meu termo para que os outros chamam de Deus de tudo. A fonte primordial. A deusa, ou tudo que... Eu não acredito que seja uma deusa, uma fêmea ou um macho, muito menos um macho, entendeu? Não existe isso. Para mim, um Deus tem que ser neutral. E não é bem um Deus, é a natureza cosmológica, é neutral. Ela não tem gênero sexual. Isso foi inventado, isso já foi inventado, porque essas espécies se envolveram assim, né? Como tendo gênero. Aí o que eles fizeram? Eles se qualificaram como deuses. Tudo que estou convencido de que o universo é de natureza feminina, portanto chama a primeira criadora, o feminino divino. Ela existe fora de qualquer universo, mas também está presente em todos os universos e em multiversos de universos. Eu não creio nisso. Isso é neutral. Essa fonte é neutral. O feminino divino vive em todos nós e em tudo que existe, conforme explicado.
O segundo nível de aprendizagem. O feminino divino não é energia. E ela não é, eu acho. Ela é nada, é alguidade, é apenas algo que não se pode imaginar. Então, se não pode imaginar, não é uma mulher nem um homem, simultaneamente. Ela apenas é, ela precisa descer um nível para se tornar um indivíduo separado em qualquer universo. E quando ela está lá, ela começa a criar com subconsciente. Ela não é uma fêmea nem um macho. Entendeu? Apenas é. O que? Não sabemos, não podemos definir. O que? Mas pode ser uma fêmea e um macho? Em fisicalidade? Pode. Meu filho, minha filha, explique mais sinceramente, porque eu não gosto de enrolação. A primeira criação da deusa, os universos. O feminino divino, a deusa está ciente de que ela era omnisciente, portanto, ela queria criar situações de não conhecimento para experimentar a si mesma de diferentes perspectivas, dimensões, densidades, pontos de vista, etc. Portanto, ela se dedicou à primeira criação, o nascimento virgem divino. Daí vem as religiões, né, do Espírito Santo, de um nascimento virgem, blá blá blá, já com esses reptilianos que inventaram tudo isto. Porque para mim a fonte não é uma mulher. Essa aí é a rainha reptiliana, a qual os reptilianos dão comidas a ela, sacrifícios humanos, e principalmente de preferência se for crianças, né, de natureza inocente, tenra, entendeu? Já foi passado isto pelo David Icke. Ele já passou esse tema. Essa deusa reptiliana, ela se alimenta dos humanos. E vem um idiota aqui da Suécia falar porcaria. E uma americana, ambos loiros idiotas, falando que essa entidade é tudo que existe, é primordial. Que bobeira, meu irmão. Que bobeira é essa, minha irmã? Então, uma virgem divina, que foi a criação dos universos, com cada universo tendo a sua própria característica. Assim, ela criou uma série de universos que nada, ela pode ter criado sim, mas não quer dizer que ela é tudo que existe, é omnisciente e omnipresente. A fonte primordial não é nada que imaginamos, não é macho nem é fêmea, conforme explicado no WPP. E se você acha, né, se você os denomina como um macho ou uma fêmea, os definam assim, é porque você está dentro de um holograma você mesmo. E ainda fala dos outros? Ah, pelo amor, né? O segundo nível de aprendizagem, esses universos foram concebidos para funcionar como modelos criados num K, void ou nada. Essa foi a primeira criação. Agora ela precisava de partes de si mesma que estivessem agindo individualmente e independentemente, para que a deusa pudesse aprender e experimentar mais sobre si mesma e assim expandir-se. Mas a natureza e a origem dessa deusa não é exatamente aquela rainha reptiliana lá, é outra coisa, entendeu? É outra coisa que não podemos definir. E os reptilianos, eles matam e morrem por ela. Eles adoram ela. Daí as religiões, como as religiões surgiram, por causa do louvor e fervor que os reptilianos têm para com sua deusa de Orione. Mas muito idiota que está nesse ramo aí, aqui de metafísica, de ufologia, de nova era, né, de mumble jumbo, porcaria de nova era, não entende isto. E eles se denominam os porta-vozes, se denominam os craques, os gurus, isto e aquilo, né, de espiritualidade. Não sei de espiritualidade mais de nova era, mas não sabe deste porém. Aí fica falando coisas que eles não têm certeza, né? Falando que o Deus é uma mulher ou um homem, e não é. É a mesma coisa que aqueles que acham que o Deus é um homem, porque eles criaram assim, o enteado dessa rainha, que é o Enki, Lucifer, o diabo, ele mesmo que criou as religiões, porque ele queria brigar com a madrasta, tirar ela do trono para invadir. Entendeu? Porque o irmão é o irmão mais novo dele e acho que ele tinha medo dele, né? Ele não podia brigar contra ele. Ele formou um exército. Quando ele foi chutado de Orion, ela já tenta tirar ele daquele trono de Orion desde que ele era pequeno.
E eu soube disso desde os anos 90, entendeu? Dessa história. E o que aconteceu? Ela chutava ela mandava os homens dela, os sei lá o que, aqueles reptilianos lá, guardas, jogar esse cara fora, ele voltava, jogava ele fora, definha ele. Sabe aquela história da Branca de Neve? É mais ou menos isso, só que eles inverteram e colocaram a Branca de Neve, a protagonista, como uma menina, né? Mas na verdade foi o menino, foi ele, esse luciferiano Enki, que era filho de uma escrava negra da raça astral, que é chamada de Namilus, ok? Inuits, a Namilus é Inuits. O que aconteceu? Ele era jogado por a rainha, dizia, cai fora, dá o fim, esse menino dá o fim. Levava eles não sei para onde, ele voltava novamente, ele arrumava um jeito de voltar. O negro era danado mesmo. Voltava, mandava de volta, voltava. Aí o que aconteceu? Quando ele cresceu, passou-se anos e a rainha pensando que ele já estava morto. De repente veio um homem, né? Um homem preto. Não vou dizer homem, mas era um ser para ele, uma entidade. E falou para ela assim: minha rainha, se você não criar, não aceitar um Deus macho para proteger você e as outras mulheres que também são guardas aqui desse trono, todas estão em perigo. Vocês precisam de um macho para protegê-la com sua força bruta. Aí a rainha, eu acho que na hora não acreditou, mas com o tempo ela ficou acreditando. E passou-se um tempo, isso foi gradualmente, não foi assim de uma hora para outra, de um dia para outro, de um mês, de um ano, de 10 anos. Foi assim gradualmente, aos poucos ele colocou na mente das pessoas que deveria construir aqueles ídolos, né, de um Deus guerreiro, assim, da forma assim bem assustadora, como os chineses e os Niseis adoram fazer. Os Niseis não, os nipônicos japoneses adoram fazer. São deuses guerreiros, né? Como também tem na mitologia hindu. Aí eles começaram a construir eles tiveram essas mitologia, né, de deuses para proteger as deusas, as mulheres. Mas na verdade a mulher não precisava disso, porque não tinha guerra, entendeu? Era tudo pacificamente. As fêmeas, não vou dizer mulher, que não eram humanas, eram fêmeas. Aí depois, não sei o que aconteceu com ele, acho que jogaram ele de novo quando a rainha percebeu no que ela tinha se metido, já era tarde demais. Ele já conseguiu trazer a milícia dele, que era toda de macho, e fez todo mundo lá de empregado dele. E depois eu não sei porque ele foi banido para este multiverso aqui, onde já tinha seres tendo uma experiência, que era os seres humanos, entendeu? Aí mandaram ele para cá. Os povos de Oriona, em Síria, mandaram eles para cá. E ele veio para cá. Quando ele veio para cá, ele pisou na África primeiro. E ele viu assim um potencial, né? Que tinha pessoas assim lá que parecia quase da, 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 da linhagem da mãe dele. E o que ele fez? Ele teve sexo com as mulheres, daí a mitologia do Incômodo, mitologia não, a história do Incombos, ele teve sexo com as mulheres humanas da África e ele fez alguns filhos lá. Dizem que um deles primeiro foi Abraão e teve também sexo e primeiro foi Abraão, não, primeiro foi o Adapá, que é o Adão, e Titi, que era a irmã do Adão. Adapá e Adão. Ele veio com a irmã dele, que também ele tinha um caso com ela, né? Um caso sexual. Aí a irmã dele virou o Sucombos.
E ela tinha sexo com os homens humanos. Ela também deve ser também africano, negros. Teve sexo com eles e teve 2 filhos, um casal, Titi não, Adamu e Eva, ok? Adamu e Eva. Eu não sei, eu não posso dizer, dizem alguns que eles eram assim mulatos, assim morenos, eles não eram brancos. Dizem, eu não sei, dizem, teve uma história aí que dizia que não eram, acham que não eram brancos. E foi assim que a raça aí do Oriente Médio se desenvolveu, pelos filhos do Enki, e vieram também para a China, para formar a China, e antigamente era o que chamada da Luméria, entendeu? Então, esse filho do Enki, chamado de Adapá, foi levado para Nibiru para encontrar com o pai, o avô dele. O Enki falou: eu vou levar você, meu filho, para ver seu avô, conhecer seu avô de Nibiru. Levou ele para lá e não gostaram dele. Disseram que o Enki fez cagada, que não devia se meter com essa raça aqui, porque bababá, porque eles eram superiores, eles eram dragões Anunnakis e não devia se misturar com a raça humana e blá 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 blá. E quem falou isso foi o Jahuva, né? O tal do Enleu. E o rei Anunnaki, que era o rei da Nibiru, Anu, ele mandou todo mundo se prostrar, assim, ok, cumprimente o filho do Enki. Ninguém quis. Eles se recusaram. Ninguém quis. Mas você vê que na Bíblia e em outros textos religiosos eles falam o contrário, né? Iblis recusou-se a se prostrar diante de Adão, não é isto? Não é isto? Tudo invertido. Na verdade, esse Iblis aí, esse diabo que ele disse, foi o Jahuva, o dragão vermelho. E o filho foi do diabo, ele mesmo, que foi o tal do Adão, do Adapá. O nome de verdadeiro é Adapá, e não Adão, Adapá. E teve outro que era o filho da irmã dele, sobrinhos dele. Eva era a sobrinha dele. E o tal do Adamu. Titi deveria ser a Lilith, era a filha do Enki, Lilith. Titi, ok? A Inanna Ishita é a filha draconiana deles, que é a Nanã. Ela toma conta do... eu não sei se ela é a Pombagira ou a mãe dela que é a Pombagira, Nishida, sei lá. Deve ser, né? Então é um massapê tudo isso, viu? É uma bagunça. E eles estão por trás disso tudo. Eles estão por trás de todas as bagunças. Então isso aqui é mentira. Eu não compro tudo isso aqui. É tudo mentira. Ok? Eu não compro tudo aqui. Eu não acredito nisso aqui. O que chamo do espírito é a segunda criação do feminino divino. Que nada, rapaz. A esses modelos que chamamos de universos. Ela não enviou espíritos que eram extensões dela mesma, e ela então enviou espíritos que eram extensões dela mesma, e portanto esses espíritos só podem ser ela mesma e são sempre ligados a ela. Poderíamos imaginar isso como se a deusa de repente enviasse os braços estendidos, onde cada braço estava fazendo sua própria coisa. Que nada, rapaz. Ela apenas contribuiu com o ovo dela, o DNA dela. Vem essas metáforas, alegoria, eu detesto tudo isso. Vai direto à matança, cara. Diz logo a verdade. Então assim o feminino divino decidiu explorar mais dimensões de si mesma. Tana criou diferentes universos no K. Quando os modelos básicos para esses universos foram criados, ela enviou extensões de si mesma, parte de seu corpo espiritual, e disse a essas extensões de espíritos super-almas para sair e criar. Ela falou para os queridinhos dela, os aliens, né? Não foi nem nós, foi os aliens.
Saiam e vão trazer tudo para mim. O que vocês achar para lá, traz para mim. Tá como a rainha da Inglaterra que dizia: sai e traz tudo para nós. Sai por aí, explora e traz tudo para nós. Todos os ouros de outros lugares. Esses espíritos eram livres para criar o que quisessem, mas certas regras se aplicavam. A regra mais importante em nosso universo espiritual é a lei do livre-arbítrio, que basicamente significa que todos os espíritos têm o direito de sair, explorar e criar como quiser. Quer dizer, eu posso invadir outros países como quiser, porque é o livre-arbítrio. Mas não vê também que isso é uma violação e abuso de lei, né? De lei moral natural. Então isso aí está errado. O que quiserem, mas todos os espíritos são responsáveis por suas criações. Para que responsáveis? Eles não têm vergonha na cara, não têm sentimento algum, invadir os lugares das pessoas. E suas experiências são relatadas de volta ao feminino divino, para que ela possa aprender com suas próprias experiências, por meio dessas frações menores dela mesma. Ah, essa rainha está bitulada. Para que o espírito operasse nos diferentes universos, eles precisavam se dividir em frações menores. Quer dizer o que isso? Eles funk e depois eles tinham novos filhos, assim falando, né? Para ser precisa e direta. Para que ia o rodeio chegar em lugar nenhum? Eu não gosto da frescura comigo, sabe? Como forma de energia, porque os universos operam por meio da energia, sim, compostos de fogo. Fogo, estilhaços de alma. Almas, a mesma coisa que o fogo, foram criadas a partir de extensões do espírito. O fogo, almas, podem ser representadas como os dedos dos braços estendidos, espírito. São os dedos que podem sentir e perceber o ambiente e também criar nele. No corpo físico, nessa analogia, o sistema nervoso envia sinais de volta para o braço, espírito, e mais tarde para o cérebro, feminino divino. O espírito então se torna a super-alma para suas muitas frações e fragmentos de alma, espalhado por todo o universo no qual o espírito opera. Assim, cada vez mais fragmentos de mais e mais espíritos se estendem da super-alma e se espalham por todo o universo para criar sozinhos ou em grupos. Eles querem dizer assim, é como uma pessoa que tem uma família, tem uns filhos, os netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante, entendeu? Mãe, pai, irmãos, tios, isso quer dizer isto. Cada fogo, alma, consiste em um composto de fogo, que é uma miríade de pequenos fogos, fragmentos espirituais menores. Na cultura asiática, eles acreditam que nós somos feitos de 5 componentes, quer dizer, nosso corpo, né, é feito de 5 componentes: a madeira, o fogo, a água e a terra. E para mim, eu acho que a madeira é os ossos, a água é o que faz todos os músculos também e lubrifica os tecidos, e a madeira é o osso, né, como eu falei, e o fogo, ele quer dizer os eletrônios dentro da gente, e também o digestivo, as enzimas, o sistema digestivo. E o que é a terra faz parte da massa do corpo, dos músculos e a gordura. Cada fogo, alma, consiste em um composto de fogo, e no Islã, eles falam que o Alá deles criaram primeiro o que? Os jinins, que são os alienes de fogo. Para mim é aliene, acabou. Cara, nós também temos que respeitar que eles acham que eles sejam jinin. E ok, tudo bem, né? Cada um. Mas para mim é alienes, pode ser jinin, seja lá o que for, né? Mas eles dizem que foram feitos de fogos, ok? No Alcorão deles está lá escrito, né? Pelo Muhammad, quem ditou tudo isso através de uma canalização que ele tinha de um aliene, mas várias pessoas não sabem, mas hoje em dia temos que falar a verdade. Esse Muhammad, ele canalizava um aliene, ok? Então, Avatar é um corpo para operar em todo o universo. Normalmente, um composto de fogo é criado a partir de poeira estelar, portanto, fogo, os compostos de fogo são geralmente criados em grupos de alma, assim, raças estelares e seres estelares.
As estrelas são habitadas dependendo de qual dimensão estamos nos dirigindo. As estrelas são muito coisas diferentes. Então o fogo veio da poeira das estrelas. Esses grupos de almas raças estelares compostos de energia ou fogo muitas vezes assumem a mesma forma quando se trata de avatares, que semelhante à forma como todos os humanos são parecidos, portanto vemos diferentes tipos de seres no K. Quer dizer, a forma deles original vem do fogo, mas quando eles querem, eles obtêm uma forma como nós, assim, física ou semifísica, né? E quando a gente morrer, a gente já vai ter a possibilidade de ser também assim. E as minhas irmãs já viam esse tipo de entidades nos anos 50 ou 60, quando elas estavam crescendo, né? Ficando assim, uma menininha. Eu ainda não tinha nascido. Elas eram umas menininhas ainda, né? Pequenininha. Ou foi em 60, foi em 59, 60, onde elas eram pequenas. E elas iam para o nosso quintal, que era um pouco grande e ficava perto da ferrovia de ferro, onde passava o trem, lá no centro, ali perto do Recife Antigo. E o que acontecia, né? Ela via essa mulher. Não, primeiro era um fogo, ela vinha devagar, esse fogo bem grande, redondo, e ela ficava na árvore. Depois disso, de pouquinho em pouquinho, a minha irmã dizia que ela descia para baixo, se transformava em uma mulher, mas ela não mostrava o rosto, era toda coberta de um véu e ficava acocorada, e depois sumia. A minha irmã estava cansada de ver todas as 7 horas da noite. Lá no Recife, às 6 horas já está tudo escuro. 7 horas já são umas 8 horas em outros lugares. Okay? Então, quando estava escurecendo assim, a minha irmã ia chamar a minha mãe. Estava às vezes lavando roupa lá fora para dar janta para ela, e ela via essa mulher. Quando ela chamava a minha mãe, a mulher sumia. E em algumas lendas aí no Nordeste, chamada de Mãe do Fogo. Mãe do Fogo. Ela nada mais, não é um fantasma, é um ser de outro lugar, ok? É uma alien. Cada composto de fogo pode mudar de forma, remodelando seu composto de fogo em diferentes formas e, se necessário e desejado. Isso é o que chamamos de mudanças de forma. O fogo, depois de ter descido do corpo principal do espírito, cria sua própria mente e consciência a partir de experiência de aprendizagem. No entanto, a diferença entre a mente dos compostos de fogo originais no K e a alma, mente e consciência que nós humanos possuímos atualmente no universo físico é que a primeira lembra o que aprendeu, porque não há morte real no universo espiritual, com exceção que explicarei abaixo, quando eles matam uma fração de corpo leve do outro em guerras, para que eles não venham prejudicá-los. Nesse ponto, a lei de não interferência foi criada. Essa lei significa que ninguém fora de um grupo de almas recém-nascidas pode interferir na evolução e no processo de aprendizagem desse grupo de almas, enquanto uma raça estelar em particular está evoluindo para um nível semelhante a outra raça estelar. Então a interação pode ocorrer, quer dizer, eles não podem intervenir no desenvolvimento de outras raças, tipo, eles não podem interferir em nossa evolução, a não ser que nós tenhamos os nossos ancestrais lá e eles vêm aqui para nos ajudar, e eles podem interferir. Se não tivermos conexões, não podemos interferir. Que barato, né? Falando em xenofobia e racismo aqui. Algumas raças de estrelas recém-nascidas continuam vivendo suas estrelas, só ou no espaço. Estou me referindo ao espaço não ser escuro, como nossas percepções limitadas veem. Mas sobre isso mais tarde. É raro que as raças estelares ou seres estelares vivam em planetas. Isso é algo bastante restrito ao universo holográfico em que vivemos agora. Os planetas são normalmente usados para outras coisas, para colocar servantes por lá e escravos. Viver em um planeta foi um experimento criado pela Rainha das Estrelas. O primeiro espírito do feminino divino, mãe reptiliana, fala a verdade, a fim de explorar se os seres estelares poderiam viver em um planeta lindamente criado e ainda serem capazes de viajar através das dimensões com pensamentos.
com todos os outros seres estelares o fazem. Ah, que bacana, né? Eles podem voar, eles podem se materializar em outro lugar com o poder do pensamento, e a gente só pode voar mesmo em Carcará, de avião e em jatos de helicóptero. Que barato, né? Que barato. Né, rainha? Devemos dar graças a você. E eu acho que foi ela também, foi ela quem teve essa ideia de fazer tudo isso aqui holográfico com o querido enteado dela. Depois ela coloca a culpa toda no enteado dela. Além disso, viver em um planeta às vezes pode ser mais desafiador do que desejado. É claro, são para os heróis e não os covardes. Para viver aqui, só herói vive. Os covardes vivem em outro lugar, dentro de naves, principalmente. E a rainha queria descobrir se tais seres a quem chamamos de Namilu, a mulher espiritual primordial, ainda podiam fazer isso com ter seu nível de compaixão. Nenhuma morte foi incluída em seu experimento divino que estava ocorrendo no Ka antes disso. Viver em planetas não era algo que os seres estelares faziam em geral. Era uma ideia nova. Eles não querem, eles têm medo, eles são bundões, covardes. O grupo de almas humanas foi criado especificamente para esse experimento. E esse grupo de almas era muito querido e importante para a rainha. E ainda é muito querido. Quando eles dizem querido, é o contrário. Querido para massacrar e pisar como se fôssemos baratas. E tem aí alguns gordos que estão aí viajando na maionese, que diz não ter nada afiliado com as religiões, e ainda mantém o Jeová no coração dele, dizendo que nós somos uns lixos, que nós não somos reconhecidos aqui fora. E daí? Ali fora? E daí? E daí? Eu não ligo se eles me reconhecem ou não. Eu não ligo. Eu não tô nem aí. Sabe? Tô nem aí. Agora, para mim, lixo são as pessoas que se subestimam como ratinhos. Entendeu? Esses são lixos. Esses que acham que são menos, esses são lixos. Do que a pessoa que mantém seu ego. Para que o ego? O ego salva. O ego te coloca em uma high esteem. High esteem quer dizer uma estima muito alta. Isso é bom para você. Te faz feliz e não te deixa ser abusado pelos outros. Mas eu não estou falando assim de usar o ego para prejudicar o semelhante, para matar, roubar. Não, não é para fazer o mal, mas é para te salvaguarde, para te guardar, te proteger e não deixar ser abusado por terceiros. Ela deu a essas almas liberdade para criar uma promessa de retornar ao Império Orion. É que nada, rapaz. Deu o quê? Da qual ela é rainha sem amarras. Esse grupo de almas humanas, é claro, nós, humanos da Terra, não eu, talvez vocês não eu, sem amarra. Esse grupo de almas humanas, é claro, nós, humanos da Terra, que nada, rapaz. Um composto de fogo, no caso, geralmente se divide novamente e assim cria cópias de si mesma à medida que avança. Para ser capaz de explorar e criar ainda mais. Mas também para se proteger no caso de um dos fragmentos de alma ser aniquilado em uma guerra ou por ser um ser malévolo aqui na Terra, fazemos algo semelhante. É verdade que cada indivíduo aqui na Terra reencarna continuamente ao longo das linhas do tempo. Eu não acredito, eles são nossos ancestrais e ascendentes. Mas cada alma do grupo de almas humanas também é dividida em outras partes de si mesma, que também reencarnam repetidas vezes e têm suas próprias experiências ao longo da duração da chamada. Enquanto ele estiver lá naquela missão. A diferença entre as partículas de fogo do universo espiritual, o Ka e as partículas de alma do universo, as fractais do universo físico, que a primeira sempre sabe onde a outra faísca composta de fogo que ela faz. Eles estão interconectados como um ser único. Aqui na Terra temos morte e amnésia, portanto um fractal de si mesmo não tem consciência da outra, e portanto cada
fractal se desenvolve de maneira diferente em personalidades diferentes, com base nas experiências individuais que cada fractal tem. É feito dessa forma com o objetivo de criar mais separação. Oh, que lindo, que maravilha! Eles estão falando dos nossos familiares relativos e relações. Parentes, né? Família. Guerras no K. Se uma guerra começasse em algum lugar no K, e o casamento começa e as armas são usadas para destruir um fogo, um avatar do lado inimigo, esse composto de fogo específico poderia ser aniquilado no sentido de que os fragmentos de fogo do ser visado seriam ser espalhados e separados uns dos outros. Se isso acontecer, esses pequenos fragmentos de fogo que compõem aquele ser não podem se reunir novamente e, portanto, retornarão ao corpo principal do feminino divino e se fundirão com ela novamente, tornando-se um com ela, parte do cérebro na analogia acima. Volta-se com a fonte, isso que eu quero para mim. No entanto, isso não significa que o composto de fogo individual específico morre e se foi para sempre. Cada composto de fogo tem suas contrapartes em algum outro lugar do universo de se dividir. Mas não lembram quem eles são. Isso é o problema, né? Isso é o problema. E cada parte tem sua própria persona, né? Como descrito acima. Esses fractais do composto de fogo continuam vivos, são do mesmo indivíduo, daquele que foi aniquilado. Isso pode ser difícil de compreender. Eu já sei, são as família. De compreender para muitos, se não estiver claro, sugiro que o leitor lê essa matéria. Que nada, rapaz, eu nem explicar, sabe? Eu que sei explicar melhor. Por que um soldado deseja aniquilar um composto de fogo, uma alma, né, um espírito, se aquele indivíduo vive em outro lugar? Em guerras, geralmente é uma questão de conquista ou para salvaguardar alguns interesses, ou uma luta por bens imóveis, constelações, sistemas estelares ou planeta. Oh, tão lindo, que lindo! E depois vem julgar os humanos apenas, né? Ao eliminar o inimigo, eles devem dar mais exemplo. Ao eliminar o inimigo que está no caminho para a obtenção de um gol, o lado ganha vantagem sobre o outro e o composto de fogo que é aniquilado perde a posição que tinha enquanto ainda era aquele composto particular. Pode ser lamentável. É semelhante a quando um rei é derrubado por uma multidão. Ele perde sua posição e geralmente tem dificuldade em recuperá-la. No K é a mesma coisa. Quando uma alma é aniquilada, mas a diferença é que a mesma personalidade vive em outro lugar sem saber, no lugar do universo, ou em um ou mais fractais que são cópias um do outro por falta de uma melhor palavra. Diz assim DNA, diz relativos, relações, parentes. Eu detesto pessoas que enrolam muito, é burro demais, não sabe explicar. Do Human Soul Group. Aqui na Terra, o grupo da família, o grupo da alma humana. Aqui na Terra consistimos no mesmo modelo que no K, ou seja, um composto de fogo ou uma alma, logo avatar, mas também temos um corpo físico que a maioria das pessoas considera muito importante. Dependendo disso, o fato é que sem um corpo físico não podemos viver na Terra. Mas lógico, meu amigo, lógico, né? Lógico. Nós sabemos que nós precisamos desse corpo aqui agora. As religiões ao redor do mundo geralmente nos ensinam que somos espíritos ou alma dentro de um corpo físico, que não é uma alma fora do corpo carregando esse corpo. Ou seja, a alma e o corpo estão separados. E quando o corpo envelhece ou adoece, ele para de funcionar, um estado que chamamos de morte. Então, quando notamos que continuamos a viver nas dimensões astrais após a morte do corpo, pensamos que é a alma que vive e que essa alma é o que você é definitivo, a personalidade, que a sua alma, que essa alma é o você definitivo, personalidade. Não é assim. Os humanos se esqueceram de quem são, e nem você também sabe de quem são e com quem estão conectados, feminino e divino, por meio do espírito super-alma. Eles acreditam em um arquetipo de Deus que governa o mundo com seus princípios, geralmente com regras firmes, supervisionando tudo e julgando tudo. Também é errado, e você também está errado. Muitos também acreditam que a alma e a mente estão separadas, pensando que a mente é o cérebro do corpo físico. O cérebro, sendo a unidade pensativa, é um processador.
A mente é um transformador, um processador que recebe informações de fora da mente, que é um corpo eletrônico que está ligado à alma. As pessoas se esqueceram de que são espírito, mente e corpo é uma unidade básica. A mente, claro, não é o cérebro. O cérebro é o centro de controle do corpo, a sala de controle do computador, processador. Aqui armazenamos memórias e experiências que temos em nossos corpos físicos. E essas experiências são, então, transferidas para a alma, mente, fogo, avatar, o corpo de luz. Só quando morremos e percebemos que a alma continua viva e que entendemos que a alma é a unidade pensante, percebemos que o cérebro não é a unidade de pensamento. Claro que não, ali é fisiológico apenas. Também percebemos que a alma e a mente são uma e a mesma. Além disso, notamos que temos um corpo-alma ou um corpo-luz, como costumamos chamá-lo. Podemos moldar nosso corpo de luz da maneira que quisermos. A maioria das almas desencarnadas o molda de uma maneira que o indivíduo parecia quando estava em sua idade, mas desejável na última vida. Ou também pode se transformar em um bicho ou qualquer coisa, cara. A minha irmã veio com uma boneca lá na cozinha. Poucos meses, uns 2, 3 meses depois de desencarnada. Ela veio como uma boneca. Eu acho que meu irmão veio como uma andorinha. Depois morreu. E o engraçado é que eles depois somem do nada. Então, a molda de uma maneira que o indivíduo parecia quando estava em sua idade, mas desejável na última vida. O corpo de luz é essencialmente nosso avatar, ou seja, a miríade de fogo, alma, que compõe o nosso avatar, corpo de luz. No entanto, os alienígenas estão controlando nosso avatar também, através do sistema de chakras e nosso campo energético eletromagnético que está vinculado à rede. A rede, sendo em sua maior parte construída por nossa própria consciência, não é verdade? Foi construída pelos alienígenas. A consciência da massa humana existindo dentro da tecnologia controlada, banda de frequência que chamamos de 3D. Isso cria um falso corpo astral que só pode funcionar nas dimensões astrais, que são parte do holograma do universo físico. Enquanto presos no corpo astral, poderíamos olhar para isso como uma superposição do avatar, corpo de luz. Não podemos deixar as dimensões astrais e acidentalmente retornar às dimensões K. Discutiremos isso com mais detalhes posteriormente nesse artigo. Espírito, alma, fogo, mente, corpo de luz são um e o mesmo. Em uma unidade básica, não existe separação. No entanto, nesse reino de existência 3D, acreditamos que nossos corpos reais são os corpos físicos, obviamente estão separados de nós. Eu não acredito nesses corpos astrais também, é tudo mentira. Claro que existe, mas não é o que eu sou. Eu não acredito que eu seja isso também. Assim, os senhores supremos criaram separação pela primeira vez quando manipularam o grupo de almas humanas para entrar nos corpos sólidos geneticamente manipulados, né? Dos originais criaram um fake que mal pode viver uns 60 a 70 anos. Feito de átomos de Enki, e daí vem a separação, que se expressa em dualismo, oposto yin em yang, né? Karma e polaridade, preto, branco, bom, mal, claro, escuro. Aqui na Terra construímos nossa personalidade vida após vida com base em nossa educação e nossa cultura também, no que aprendemos na sociedade e fora da sociedade. As experiências se acumulam e formam nossa personalidade. Essa personalidade então se separa do corpo físico na morte, mas continua a viver em um novo corpo, em uma nova encarnação. Continuamente as experiências de uma vida passam para a seguinte. Embora a alma não se lembre por causa dos implantes de amnésia colocados no corpo físico e no corpo astral pelos alienígenas, né, invasores, mas também eles deletam, eles passam por um programa lá no chamado hospital lá, e eles deletam as memórias antepassadas. Todas essas experiências ao longo das linhas do tempo são armazenadas em nosso
nosso espírito como memória, assim como as experiências da linha genética, que é a linha do tempo do RNA, DNA do corpo, que possuímos em qualquer vida. Por causa da amnésia, isso pode se tornar muito confuso para as pessoas. Muitas vezes, eventos de vidas anteriores da alma e vidas anteriores na linha genética se sobrepõem e inadvertidamente o indivíduo pode experimentar dor inexplicável, trauma ou mesmo epifanias que se originam de vidas anteriores. Tudo isso forma a personalidade de uma fractal, né, de alma particular que consideramos ser nós nessa vida. Eu não acho que seja. Eu acho que seja de um ancestral qualquer, não é de nós. Sinto muito. O verdadeiro você é tudo isso, mas é muito mais. Pegue sua personalidade atual e acrescente oportunidades infinitas, e você terá o você como um composto de fogo, a partir do qual operará naquele universo, né? Vou dizer, o multiverso. Toda a sua personalidade atual permanece como uma série de experiências, tudo em um pacote simultâneo. É assim que vejo as coisas. Você vê, mas não eu. Pode ser necessário algum processamento de meditação interna para realmente compreender esse conceito e ver se ela se aplica a você, meu amigo. Quando a pessoa medita também, pode vir entidades astrais que colocam coisas na tua cabeça e eles dizem o que eles querem que a pessoa acredite, não que seja verdade. Na Terra, nossas vias neurais normalmente ainda não estão totalmente conectadas para compreender esses assuntos, mas com um novo aprendizado, novas vias neurais são criadas e parte dormente do nosso DNA começa a ativar nos desenvolvimentos para um novo nível. Aleluia, se isso acontecer para alguns. É importante perceber que o que você chama de consciência também não é você. Não é você não. Você é aquele espírito da rainha que você falou, né? Você é o espírito da rainha, mas só você, porque eu não sou. Eu sou pura consciência. Fim de papo. É a assinatura de energia com qual seus espíritos estão trabalhando por meio de sua alma criada por experiências. O composto de fogo que você considera ser você, mas não é você. O espírito super-alma é a unidade que é realmente você. O espírito super-alma é o quê? É o Deus maior que vem daqueles alienos, deles mesmos. Né? Eles são como um gerente que controla tudo aqui, as almas, como se fosse uma marionete. Entendeu como esse cara está errado? A alma, fogo, é o seu veículo que você está usando no universo depois de ter diminuindo sua taxa vibratória e se transformando em energia. Então você pode criar em uma construção chamada universo. Portanto, poderíamos chamar o universo original de holograma também, embora seja um holograma do qual geralmente estamos cientes de podermos criar livremente. Em oposição a um holograma na qual estamos presos, foi criado com o propósito de escravizar almas. Nosso fogo é a mesma coisa, cara. Pra mim é a coisa mesma bosta. A única saída é cometer suicídio do outro lado também. Nosso fogo, alma, consciência é o que usamos para criar neste ou em qualquer outro universo. O processo de criação é então registrado no espírito e no feminino divino. Quando estamos presos aqui no universo físico de quase 4%, temos muitas poucas conexão com o nosso eu superior, espírito super-alma, por causa dos obstáculos eletrônicos que foram criados como barreira entre a alma e o espírito. É quando deixamos essa armadilha pela primeira vez que nos unimos à nossa sobre-alma, e a partir daí estaremos sempre conectados e muito conscientes da conexão. Existe, quando a alma está livre, uma comunicação constante entre a alma e o espírito. Todos nós permaneceremos indivíduos, criando nossas próprias realidades com o pensamento, mas totalmente cientes de que estamos todos conectados. Eu não acredito que os aliens também pensem assim, eu realmente não creio. Esse negócio de ser maior, de Deus superior também, eu não sou muito chegada nessas coisas não, sabe? Eu acho que eu sou uma consciência e fim de papo, e eu volto pro multiverso. Eu não sou ligada nesse negócio de ser sobre alma, ser maior, Deus superior, isto e aquilo. Eu não gosto dessas coisas, nunca gostei. Hoje as pessoas que estão com o divino feminino, divino masculino, camano.
Hoje as pessoas que estão acordando sentem que sua consciência sentem que sua consciência aumentaram, e de fato aumentaram. O que acontece é que a alma que você nessa realidade está começando a quebrar as barreiras é que você nessa realidade está começando a quebrar as barreiras da amnésia em seu DNA e sua alma. E você lembra vagamente de seu passado no K, como Namilu. Eu não me lembro eu só me lembro que os meus antepassados estavam no Antigo Egito e na Grécia Antiga e outra parte, né, da Europa, mas e também eu tive esse negócio aí que eu ia para um lugar que parecia Uranus, mas não é nada esse negócio do K, a não sei que K seja tudo isto. A existência como uma alma que não foi manipulada. Você estava vivendo no universo espiritual com uma conexão direta com o espírito feminino de vida na extensão. Também começamos a nos conectar com o espírito super-alma e isso cria epifanias, experiências estranhas, saber, sem qualquer substância nessa realidade, intuição, habilidades telepáticas, extrasensoriais, habilidades psíquicas geral e muito mais. Uma pessoa que experimenta qualquer uma ou todas as situações assim é nessa medida reconectada com K. Eu tenho isto, mas eu não me sinto conectada com K, coisa alguma. Minha esperança é que você, leitor desse artigo, esteja preparado para o suficiente para ser capaz de criar uma saída para si mesmo. Esse é basicamente o propósito do papel do Ienis Pena e de tudo que escrevi depois disso. Existem essas informações que todos nós precisamos para entender em que tipo de realidade estamos vivendo, uma vez que seja bem compreendido. Você será capaz de compreender esse artigo e implementar as informações aqui contidas. Se você está comigo até agora, provavelmente está vibrando em um nível mais alto do que a faixa de frequência limitada que chamamos de terceira dimensão. Assim, você terá a oportunidade de sair dessa realidade e retornar ao universo ao qual pertence. É hora de voltar para casa. Não é universo não, cara, é multiverso. Na minha opinião, há uma urgência quando se trata de aprender ou lembrar essas coisas em meu livro. Pretexto sintética e duvido que essa lente queira fazer parte da singularidade. Portanto, é iminente que aprendemos como sair da prisão de frequência antes de mais uma vez acabar na armadilha da morte. Eu não acredito nesse negócio. Tem havido muita discussão sobre a invasão alienígena e o retorno dos deuses, mas me parece, olhando em perspectiva, a invasão alienígena é a singularidade e é quando os deuses retornarão. Esta é apenas minha própria hipótese, mas em tudo isso é o que faz mais sentido. Não, eles já estão aqui, eles não vão esperar até ter esse negócio de era de Bioman ou Android, não, eles já estão aqui há muito tempo. A inteligência artificial controlada pelos invasores com seu objetivo e singularidade é a invasão alienígena que as pessoas preveriram. E na mesma respiração os deuses retornarão. Pouco antes da singularidade, eles já estão aqui, cara, há muito tempo. Meu Deus, que babaquice. E não há nada de falso nessa invasão. Claro que não é falso, é verdadeira. O idiota que diz que é falso é o idiota também. Que acredita que só a culpa esses que estão em poder, os lacaios, empregadinhos deles aqui, mas não culpa, né, os verdadeiros donos dos cães. Só culpa os cães, mas não culpa os donos dos cães. A armadilha da morte. O que geralmente acontece quando morremos é que os guias espirituais, que na maioria das vezes são esses alienes disfarçados, nos escoltam para onde no astral devemos ir. Para onde no astral devemos ir. Onde vamos terminar depende de nossas crenças. Tipo, você é um cristão ávido, vai para um lugar onde tem cristão, né? Vai ver igreja. Você é muçulmano fanático, vai para um lugar onde tem mesquitas e outros muçulmanos.
Se é um hindu, budista, também vai para o seu lugar certo. Se é um agnóstico como eu, a gente vai para onde a gente quer, e fim de papo. Se é um ateísta, ele vai ficar dormindo algum tempo, depois vai despertar. E depois disso ele vai ser ou ludibriado pelos aliens, ou vai formular suas próprias crenças, entendeu? Depois de se despertar daquela morte. Se acreditarmos em Jesus e no céu, é mais provável que sejamos transportados para essa faixa de frequência, dimensão, no plano astral. Vamos nos misturar com pessoas que pensam da mesma forma e pode até haver um Deus lá. Eu acho que eu não vou encontrar pessoas como eu lá, não. De maneira alguma. Os mais que eu posso ser assim ainda ligados são os ateístas lá. Ateístas ou agnósticos. E cientologistas. Mas o resto, essas cambadas aí, sinto muito, não. Eu não vou me misturar com eles, com fanáticos, com pessoas que seguem doutrinas, não. Eu não vou me misturar com esses povos. Eu vou me misturar com ateístas e agnósticos. E Jesus pode sentar-se ao seu lado. São todas realidades virtuais dentro de realidades virtuais. E a partir do momento que você diz chega, você abre os olhos, já não tem mais lá nada. Eu já sabia disso desde os anos 90, quando eu li o livro In a Timeless Realm, a Metaphysical Journey. Pode sentar ao seu lado, são todas as realidades virtuais. Dentro das realidades virtuais, ajudamos a criar essas realidades, nossas crenças que formam a energia que transmitimos e recebemos. Portanto, alguém que acredita em Krishna provavelmente terminará em uma dimensão dentro do holograma contendo o sistema de crença hindu. Isso é verdade. A vida após a morte geralmente começa com um túnel de luz, através do qual a alma, mente, corpo de luz desencarnado viaja até seu destino. E aqueles que acreditam nisso tudo é travado, é sugado por esse túnel. Às vezes é apenas um redemoinho, entendeu? É uma espiral, você cai assim de cabeça para baixo na espiral, bem depressa, não sei quantos quilômetros por segundos. No final do túnel, um ser apropriado saúda a alma. Esse ser pode ser Jesus, ou Krishna, ou Muhammad, qualquer um Buda, ou simplesmente um ente querido que já faleceu. Estes seres, pessoas, são frequentemente apenas projeções criadas, holográficas pelos aliens malfeitores. E eles também vêm em forma de anjos, vêm em forma de mestres, para puxar a alma para um certo recipiente ou dimensão astral. Não eu, malandros, não eu. Os aliens invasores corruptos sabem quem projetar, porque tem a tecnologia para escanear a alma antes ou no momento da morte, em busca de memórias e experiências. Ele sabe teu nome, sabe o nome da tua família toda por esquema, e mesmo no computador, que eles têm os dados de nós todos, desde o nascimento até a morte. Eles não gostam de suicídio, porque simplesmente o suicídio fica difícil de localizar, porque eles têm que ter a data de tua nascimento e de tua morte. Eles já sabem de tudo. Quando você morre antes disso, do prazo, vai ser um trabalho para eles procurar. Essa memória e experiências são então usadas para dar a alma uma revisão de vida, né? Para se julgar, onde ela irá reviver a vida mais recente em questão de segundos ou minutos, medidos no tempo da Terra. A alma é então encorajada a examinar essa experiência de vida e comparar as coisas boas e não boas que fez durante a sua vida anterior. Posteriormente, ela discute com seu guia espiritual o que fazer. Eles vão te ludibriar. Você realmente não se deu bem. Eu me desculpe, perdão, mas você vai ter que voltar. Você vai passar agora por um treino
para melhor encarar o mundo, a sua próxima vida, porque você é assim, 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 assado, com muitos problemas, muitos perrengues, obstáculos, mas você vai passar por um tipo de tratamento para esquecer as suas prévias vidas, e você vai viver tudo do zero novamente, amnésia espiritual total. Então, depois que ele fez durante sua vida interior, pessoalmente ele discute com seu guia espiritual que ele precisa melhorar, e a alma então se terá uma certa dose de culpa pelas coisas ruins que ela fez a si mesma, qual foi tudo experiências criadas pelos próprios miseráveis dos alienes, uns aos outros, ou aos que ela deixou de fazer por outras pessoas enquanto estava encarnada. Mesmo a pessoa vivendo no miserê, ainda tem que ajudar quando elas não podem ajudar nem a si mesma. Eles gostam de fazer isso com você. O guia espiritual então sugere que a alma retorne à Terra para remediar essas falhas, essas karmas, para criar equilíbrio, quando nem eles têm equilíbrio na vida, são os baita de um bandido e corruptos eles mesmos. O guia espiritual dirá à alma, guia espiritual dirá à alma que na próxima encarnação é uma boa ideia experimentar o outro lado da moeda. Não é fofinho? Ou tipo, ok, se você se você machucou alguém, você agora será machucado. Que tal? Se você foi rico, agora vai ser miserável e pobretão. Mas eu não acredito nisso, eu não acredito. Realmente eu não acredito. Para mim, quando é rico, volta também, pode voltar rico. Se é pobre, pode voltar pobre. Não tem essa frescura, eles não são tão bonzinhos assim de punir as pessoas. Para mim, a karma é aqui, faz aqui, paga aqui. Não tem esse dividendo, não tem esse negócio de dívida e pagar para depois. Pagar como um cartão, né? Pagar, a gente paga à vista, a gente não paga a prazo, né? Não paga no cartão, isso é porcaria de mentira. Ou seja, se a alma abusou de outras pessoas na vida anterior, é uma boa ideia se tornar um abusado. Não, eu não acredito nisso. Next, próximo. Não acredito nisso. Eles que só que isso não fiel for Deus, porque eu não creio. Também deve ser mencionado que, em alguns casos, uma alma desencarnada é reciclada imediatamente após a expiração do corpo recente. Essa alma também passa por um túnel, mas nesse caso o túnel apenas leva de volta à Terra novamente na barriga da mamãe. E a alma é lançada em um novo corpo. Ela não tem escolha. Tem escolha sim, tem casos de abortos, que é aborto de 2 meses, 1 mês, 3 meses, porque essa alma está fazendo tudo para não ser encarnada. Ok? Ou pode acontecer de ele nascer, ele já sai, ele vou me pirulitar daqui. No momento que ele sai, ele tem problema de coração, ele não pode mais respirar e a criança morre. Eu sei, é um trauma para a mamãe dele, mas o que fazer? Se ela soubesse disso, ela não choraria, ela ficaria alegre para aquela alma que se foi. Entendeu? Tem o caso do aborto espontâneo, né? Quando a mulher já está presta a parir, ela tem um aborto espontâneo, a criança nasce morta. Ou ela mesma faz o aborto. Tudo isso tem uma explicação no astral, que muitos idiotas aí só sabem condenar. É porque é pecado. É porque vai ser karma. É porque essa alma não terá a paz e felicidade. Tudo mentira, é tudo mentira. Esses idiotas não sabem nada de metafísica, que é pura ciência. As misérias aí usam metafísica, mistura metafísica com pura ciência. Vai te danar pra lá. Por isso que eu não sou religionista, eu não gosto dessas coisas. Eu falo pura ciência. Doa quem doer. As aventuras na armadilha da vida após a morte são bastante bem descritas pelo autor e pesquisador Dr. Michael Newton, que escreveu uma série de livros sobre o assunto após ter colocado mais de 7.000 sujeitos em terapia de... blá, 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 blá. Eu não acredito nisso. Next. Eu não acredito.
Independentemente dele estar vibrando em uma frequência equivalente ao seu céu cristão, um céu islâmico no inferno ou em outro lugar, essa zona entre vidas é apenas uma morada temporária. Eu não acho. Não é também, amigo, não é uma morada temporária, é apenas uma passagem, você não é nem morada, você passa lá, você passa em um piscar de olho assim, blink, você já é destruído. Ou você pode escolher e se cometer um suicídio lá e morrer novamente. E eles não têm como se te pagar porque você morre, entendeu? E você volta para a sua fonte primordial. A alma será eventualmente levada para uma sala de controle no astral, e alguns dizem que é um centro espírita, um hospital de cura para os males e as miasmas aqui da terra, ou um tal de, como é que se fala? Asylum, não é asilo? É um lugar para louco, um sanatório. E eu não acho sanatório. Quem merece ir é quem pensa nessas bobalhices, é quem vibra nessas frequências de enganos. E com a ajuda da tecnologia avançada, ela será enviada de volta ao planeta Terra e pairará ao redor da mulher grávida, que será sua mãe. Isso já aconteceu comigo, mas eu não estava grávida ainda, né? E eu não sabia naquele tempo. Foi nos anos 90 e 80, quando eu tive os meus 2 últimos filhos, uma menina e um menino, e eles vieram para mim, se mostraram assim, frente a frente, assim, eu vi eles, né? Assim, uma menininha e um menino se apresentaram a mim, disseram que vinham me. E eu não sabia o que aquilo significava, deixei levar, porque se eu soubesse, já preparava um chazinho ali. Eu não tenho essa frescura de espiritualidade comigo, não. Realmente, eu sou uma boa mãe, mas eu não deveria ter sido. Eu não deveria ter sido uma boa mãe. E como se fala, e uma neta também veio. Uma neta veio foi em 2006. Ela nasceu em 2007. Ela veio pra mim. Todas as vezes a criança vinha. Todas as vezes. Aí eu já fiquei naquela época, 2006, já tava, já, né, das antenas ligadas. Aí eu, não vai acontecer mais não. Chega, chega. Não, 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 não eu, querida, não eu. Aí foi pra minha filha mais nova. Chega. Já tive 4, criei 5. E eu criei até ela também. Veio para minha filha, mas eu a criei. Quando ela tornou-se 1 ano atrás, ela foi embora com a mãe para a Inglaterra, com um padrasto inglês. Ela estava com 12 anos, ela estava com 13, agora ela está com 14 anos. Foi embora com 13 anos. Eu criei ela. Então não tem como escapar de qualquer maneira. Se não vem pra gente, pula para outro corpo perto da gente. Eita! Mas eu fiquei muito feliz. Ela foi uma coisa muito linda na minha vida, que eu não me esqueço. Eu a amo muito, muito mesmo. E eu espero um dia ela voltar pra mim. Eu a amo muito. É como se a gente tivesse uma conectividade muito grande. Ela sonha comigo, eu sonho com ela. Nós temos sonhos assim que são conectados, entendeu? A mesma coisa que ela sonha, eu sonho. Ela tem uma paranormalidade muito grande. Uma menina super assim intuitiva, eu também. Então ela tem uma conectividade muito grande astral comigo. Eu amo muito aquela menina, muito. E eu espero um dia ela voltar para mim. Então, parará ao redor da mulher grávida, que se tornará sua mãe, e um ponto durante a gravidez, a alma entra no corpo no qual começa uma nova vida. Isso descreve a armadilha da morte, em poucas palavras. Esse processo de reciclagem da alma tem sido praticado aqui há milênios. E cada vez que entramos em um novo corpo, fazemos isso com a amnésia induzida artificialmente causada pelo
pelos alienes. Assim, mais ou menos, temos que reaprender o que aprendemos em vidas anteriores. E embora não possamos lembrar de nossas vidas passadas, traumas e experiências de outras vidas em outras linhas de tempo nos afetam na encarnação atual, porque estão embutidos em nossa alma. Eu acho que não. Isso não acontece. Tudo que sofremos aqui são traumas daqui mesmo, das pessoas nesse momento ao nosso redor e não de vidas passadas. Temos que ser realística. Esse cara aqui ou essa mulher aqui está muito no lado doutrinado aí. Como resultado, muitas vezes não entendemos por que agimos e reagimos da maneira que agimos. E por que temos medo de dizer, que nada, cara, pode ser uma paranoia. Ai, que coisa horrível. Também deve ser mencionado que nossa ampla gama de emoções também faz parte do experimento humano em 3D. Portanto, parte da experiência do universo físico de nossa consciência humana. O espírito super-alma e a alma, quando vivem conscientemente no K, não tem a mesma gama de emoções que experimentamos na Terra. Claro, são androides. Essa gama de emoções foi criada pelos aliens invasores. E daí? É melhor ter emoções do que ser um androide, meu amigo e minha amiga. Pelo amor, né? Para nos controlar. Mas eu não acho isso. É a sua própria convicções e perspectivas. Eles usam essas emoções contra nós. Quando realmente pensamos sobre isso, o que essas emoções fortes fizeram à humanidade? Ajudaram muito. O que fizeram aos aliens? Guerras. O que fizeram aos aliens? Na maioria das vezes, isso tem causado dor e sofrimento, ainda mais separação. Levou a conflito, inveja, luta pelo poder e muito, muito mais. Eu não acho, mas também amor, cuidado, né? Amor e cuidado. Então, sim, também temos a capacidade de amar outra pessoa. Ou seja, outra parte de nós mesmos. Podemos fazer de tudo, tem que fazer falar em sexo, né? Em sexo. Eu prefiro comer. Essas são as partes prazerosas de ter emoções fortes, mas também precisamos. Nunca também existe amor, embora esteja em um nível totalmente diferente. É incondicional. Eu não acredito. Tem certo sentido. Ele não é condicional. Você me dá, eu te dou uma maçã e você me dá uma melancia em retorno. É incondicionalmente em certo sentido, mas não significa que os seres podem atacar uns aos outros e permitir que o amor incondicional os impeça de agir sobre o ataque. Então, para quê? As coisas são tratadas de acordo, mas como regra, da forma mais pacífica possível. Às vezes, essa não é a opção de escolha. Em um conflito ou mesmo em uma guerra pode surgir. O amor incondicional, como vemos, está nos níveis da deusa e do espírito, onde o feminino e o divino tem amor. Eu não acredito também por todas as suas criações, nem você está vendo hoje em dia. Afinal, ela diz, saia e crie o que quiser. Não, saia e traga todas as mercadorias de volta para mim, de outros planetas. E outra coisa, as mulheres que estão nascendo hoje em dia, ou recentemente, as mulheres que estão tendo os bebês, elas não têm aquele amor materno que a minha geração teve. Porque elas estão com outro tipo de chip na cabeça. Elas não têm mais aquele amor materno que tínhamos antigamente. E ainda tinha mulheres assim antigamente que matavam seus próprios filhos e judiava deles. Tinha bastante. E homens ruins, né? Também tem vários pais ruins, horríveis, antigamente e agora. Mas agora está até pior. Hoje em dia está até pior, muito pior. Os invasores nos dizem no astral, se solicitado, que precisamos ter amnésia porque o tempo na Terra é linear, no que é a construção, e seria muito opressor lembrar de tudo. Isso não faz sentido. Se nós lembrássemos, poderíamos pelo menos ter a opção de fazer algo a respeito de nossos problemas. Mas aqueles que controlam esse sistema não querem que sejamos muito espertos. Eles nos mantêm aqui para que possamos ser seus escravos e sua força de trabalho. Não ser iguais ou superiores. Por que não pode lembrar, minha amiga, meu amigo? Por que não houve tal coisa, meu amigo e minha amiga? Foram nossos ancestrais, meu amigo e amigas. Que é isso? Que maluquice é essa? Eles não digam isso porque não existiu mesmo, rapaz.
Da forma como está configurado, nem mesmo sabemos a origem dos nossos problemas. A origem dos nossos problemas são aqui, agora mesmo, com a matriz. Meu Deus, como é que é difícil de entender. São as pessoas que nos fazem mal. É a matriz, é a falta de oportunidade. É as pessoas ao redor. E não vidas passadas. Que maluquice, que bobalheira é esta? Que muitas vezes eles se originam em outras vidas. Que nada, rapaz. Por outro lado, a experiência 3D instigada por inquícios cohortes na invasão é uma armadilha para começar. Então, essa discussão anterior é basicamente obsoleta. Precisamos de uma maneira de escapar da prisão. Infelizmente, existe uma maneira. Você está muito paranoico sobre isso. Apenas relaxe, viu? Não há átomos no universo espiritual, embora pensamento também seja uma espécie de construção. Estamos usando aqui na armadilha também. É um nível superior de construção. Assim que nós fragmentamos de todo, precisamos do todo. Precisamos nos afastar pelo menos um pouco para poder operar até mesmo no universo espiritual. Portanto, o pensamento, que é o nível mais alto de operação, próximo a um ser com um feminino divino, não fragmentado, é o que seres do universo espiritual usam para operar. Daí vem a imaginação, a intenção e a manifestação. Ao transmitir seu pensamento aos outros fragmentos de fogo, você pode encontrar seres que desejam co-criar com você e pode criar o que quiser. Quando a criação tiver cumprido seu propósito, você pode não criá-la também com pensamento. Isso é muito difícil de expressar em palavras porque está fora deste mundo. Portanto, o que escrevi aqui é muito simplificado, mas é a maneira como passei a entendê-lo. Vivemos em uma realidade virtual que se tornou extremamente complexa, que significa que tudo que fazemos aqui, nós humanos temos a tendência de complicar. Todos nós não ouvimos a expressão manter as coisas simples. É uma ideia muito boa e você também tem que aprender isso. Pode ser difícil entender o fato de que tudo feito de átomos faz parte da armadilha. A maneira mais fácil de compreender isso talvez seja comparar o universo atômico, o universo físico e nossos pensamentos. Nossos pensamentos são feitos de átomos? Não. Se criarmos com nossos pensamentos dentro de nossa cabeça, esses pensamentos são feitos de átomos? Não. Assim, se existirmos em um vácuo, que é o void dos átomos, e criamos com nossos pensamentos e manifestamos esses pensamentos diretamente num vácuo, nas outras dimensões, nossas manifestações são feitas de átomos? Não. No entanto, você também pode criar ilusões como em que criou. Você faz isso manipulando espíritos em seu ambiente. Quando Lúcifer, em que fez isso, não tinha sido feito dessa maneira antes, aparentemente. Então, ele é um gênio. Ele criou corpos de frequências muito mais baixas e implantou uma realidade virtual nelas. Então, ele seduziu os espíritos para irem lá experimentá-la, semelhante com o que eles nos seduzem a ir para o mundo dos smartphones. Ouça, então cuidado! Relaxa, rapaz, relaxa. Eu também não gosto de smartphone, não sei para emergência, mas relaxa aí, relaxa. Uma vez naquela realidade virtual, ele fechou a armadilha e nos fez acreditar que nossos corpos físicos são muito importantes e que estão separados do espírito, alma, mente. É assim que ele criou a separação. Incorporado ao corpo físico estava também o corpo astral, que o espírito foi manipulado para usar quando o corpo expira. Assim, ele tinha controle sobre fragmentos do espírito, mesmo na vida após a morte. Esse corpo astral, que não é você, sente uma perda com a separação do corpo. E mesmo que ele experimente um estado mais alegre de estar no astral, ele pensa que precisa voltar para obter um novo corpo físico para se tornar inteiro novamente, para viver seu karma, algo que também faz parte da manipulação. Além disso, a alma sente o desejo de retornar à Terra, porque a Terra era o planeta onde ela originalmente foi designada para sua missão. Ela não se lembra de que esta tarefa estava no carro e no universo, e não no universo. Eu não sei, quem sabe, né? Talvez eu me originei aqui também, e meus ancestrais são de outro lugar e eu originei-me aqui. Então, não, a gente não sabe falar, né?
Talvez você esteja errado e também não sabe. Para ser capaz de criar a ilusão das dimensões astrais, das dimensões do universo físico, em que criou o universo físico com todas as suas dimensões, desde o menor para cima, que significa que ele criou um mini universo de átomos que construiu um maior universo de planetas, estrelas e galáxias. Foi tudo copiado do universo espiritualmente básico. Os átomos de Enki tornaram-se as pedras angulares do universo físico e a tecnologia avançada. Esta mantém esses átomos no lugar, mantendo-os dentro de uma certa faixa de frequência e vibrações limitadas. Daí as limitações que experimentamos. Os átomos em nossos corpos também vibram dentro dessa frequência limitada e, portanto, ficamos presos, somos levados a pensar que, ei, eu não acho que ele criou planetas, isso aqui. Ele liderou, ele invadiu, ele liderou. Ele já veio aqui, já encontrou. É como um invasor que vai para um lugar estranho e chega lá e invade e modifica tudo por dentro, entendeu? Modifica a metrópolis, tudo. Ele não fez nada, ele não criou. Ele apenas construiu estruturas e modificou os seres aqui, imbuindo, colocando o DNA deles, tendo sexo com as mulheres lá da África. Vamos ser simples, como você falou, vamos ser assim, down to earth, né? Colocar os pés lá no chão, né? Ser mais inteligente. A pessoa, eles fazem desse ser um Deus, né? Supremo, quando é tudo simples. Ele veio aqui, ele já encontrou terra, e o que ele fez foi o quê? Ele já encontrou o mar, já encontrou tudo que tinha que encontrar aqui, as pedras, as plantas, os animais. O que ele fez? Apenas colocar um pouco do DNA dele e transformar os animais em monstros. Alguns colocou serpente, né, de outro planeta, veio para cá, os animais ferozes, carnívoros, etc. Saturno é a chave para manter o holograma no lugar em nosso sistema solar. Saturno transmite certas frequências do som que podem ser ouvidas em vídeos da NASA. Parece muito distorcido e dissonante, e só podemos ouvir essas frequências sonoras dentro da faixa de percepção humana quando elas são reduzidas, ou seja, dentro da faixa de frequência da armadilha. Na verdade, as frequências que Saturno e outros planetas também transmitem são as frequências que ajudam a manter o holograma intacto. Tudo é feito com tecnologia avançada de ET. Você pode ver e ouvir as ondas sonoras mais lentas de Saturno nesse vídeo. Como nota lateral, posso imaginar que um casal, por exemplo, que ambos estejam... Não apenas casal, rapaz. Pode ser uma mãe, um pai, ok? Talvez a gente possa encontrar eles em um estado original que eles não reconheçam, porque tipo, ei, eles não são mais a nossa mãe ou pai, não são mais nossos irmãos e irmãs. Eles já se foram, já fizeram o que tinham que fazer e foram embora. Eles não vão mais encontrar com a gente, porque se eles voltaram para o universo primordial deles, eles já se moldaram com a fonte. Então a fonte não é nenhum Carlos, José, Antônio, Maria, Carmelita, ninguém, entendeu? Eles não têm nome, não têm personalidade, então vai ser muito difícil. Então eu não concordo com o que ele fala, sinto muito, não concordo. Ok, basta para sair daqui. Já chega. Então depois eu vou fazer a parte 2.